Bom, então é isso. Bom, pessoal, então boa noite a todos, boa noite àqueles que estão também acompanhando a gravação, né, que não conseguiram participar da live, mas vão pegar essa gravação. Espero que vocês aproveitem o conteúdo. Se tiverem dúvidas, podem mandar as perguntas para mim via WhatsApp. Vocês têm lá, né? Nós temos os nossos grupos de língua portuguesa, só mandar que a gente tenta responder da melhor maneira possível, tá bom? Então, pessoal, nós estamos hoje na nossa aula, na nossa live, seguindo aí a questão da produção textual, né? Aulas relacionadas à produção de texto. Então, eu já dei uma introdução para vocês sobre o que é a dissertação argumentativa, a redação do Enem. A gente já falou de gêneros textuais, tipos textuais. Já trouxe para vocês algumas redações para que servissem de modelo, né? Então, eu mostrei toda a estrutura de uma dissertação argumentativa. Então, só para a gente aquecer aí um pouquinho, né? Então, lembrando lá, a estrutura introdução e tese no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo, a argumentação, no terceiro parágrafo, a conclusão com uma proposta de solução para o problema, tá? Então, de novo, introdução e tese, argumentação, conclusão com uma proposta de solução. Basicamente, a dissertação argumentativa ela vai ter aí entre 3, 4 parágrafos, no máximo estourando 5 parágrafos, para não ficar um negócio muito cansativo também. Tá bom? Então, geralmente, como a gente coloca um limite do tamanho do texto, para uma dissertação argumentativa, 5 parágrafos já é assim, é o máximo, é o limite, tá bom? Eu aconselho os alunos a fazerem 4, tá? Tá bom? 4 parágrafos uma dissertação, acho que já está de bom tamanho, está ótimo, ok? Então, nós analisamos depois algumas redações que foram feitas no Enem, certo? Então, mostrei para vocês por que foram redações nota 1000, mostrei toda a estrutura, a gente encontrou lá os elementos da introdução, estão lembrados dos elementos da introdução? Que são o lugar, o tempo, depois o assunto e também a tese, que é a opinião do autor. Então, mostrei para vocês cada pedacinho da dissertação argumentativa, onde que estava cada um desses elementos naqueles textos que eu trouxe de modelo. Depois eu mostrei onde que estava a argumentação, que é o segundo parágrafo do texto, de que maneira que os autores escreveram as argumentações, quais foram as estratégias que eles usaram, né? Um usou um exemplo, outro trouxe um dado estatístico, que lembrando que a argumentação é o momento que você vai tentar convencer o leitor de que a sua opinião está correta, de que a sua forma de enxergar o problema está correta, que você está apontando o problema correto, ok? E depois eu mostrei para vocês a conclusão, que é o momento do fechamento do texto. Lembram? Você meio que reúne as suas informações mais importantes de uma forma breve, rápida, e dá uma solução para o problema. Então, eu analisei com vocês as 2 redações, aliás, acho que foram até 3 redações. Na aula passada, nós analisamos a introdução. Eu trouxe para vocês, acho que 2 ou 3 exemplos de introdução. Estão lembrados? Então, eu trouxe só a introdução, porque nós combinamos que a gente vai fazer o texto, nós vamos fazer a redação dissertativa, argumentativa, por pedaços. Então, diferente das outras vezes que eu pedi para as outras classes, quando a gente estava na aula presencial, eu pedi uma redação inteira, ainda que fosse feita em casa, tá? Porque eu não peço a redação na hora ali na sala, eu peço para fazer em casa. Então, mesmo assim, dessa vez, devido à nossa dificuldade, eu resolvi que nós iríamos fazer uma redação aos pedaços, ok? Primeiro você faz a sua introdução, manda, depois faz a argumentação, envia, depois a conclusão, envia e depois o texto inteiro no finalzinho. Hoje, o que a gente vai fazer? Conforme prometido, depois dessa longa introdução que eu acabei de fazer, conforme prometido, hoje a gente vai dar uma olhadinha em alguns exemplos de argumentação, tá? A argumentação. Roberto está perguntando aqui, qual o tempo ideal para uma boa redação? O tempo... Ô, Roberto, você pode abrir seu microfone, o tempo que você diz? Um tempo para você concluir uma redação, por exemplo, você leva quanto tempo, mais ou menos? Você não pode uma boa redação em 10 minutos, nem 15, não sei. Tá. Então, o tempo mesmo do relógio, né? O tempo cronológico para você fazer
Ah, cara, isso é uma coisa que varia demais, né? Isso depende de muitos fatores. Por exemplo, isso varia. Vamos lá, vamos dar uma situação aqui. Um cara que já sabe escrever a dissertação argumentativa, já tem prática. De repente, o cara tem tanta prática que ele vai levar ali, sei lá, 20 minutos para fazer já um belo rascunho e fazer, entendeu? A redação dele. Em 20 minutos, meia hora ele finalizou, né? Então, se o cara tem prática, em meia hora ele está entregando a redação dele, né? Claro, depois, obviamente, de ter pesquisado o tema, de ter o conhecimento sobre o tema, porque tem esse detalhe, Roberto. Por exemplo, se você não domina o assunto, digamos que eu dei um tema para você fazer uma redação, mas você não sabe nada daquele assunto. Você não conhece, né? Mas o professor quer que você fale daquele assunto. Então, isso vai exigir de você um tempo de pesquisa para você ler sobre o assunto, né? Então, tem aluno que vai ler mais coisas, então vai levar mais tempo. Tem outros que vão ler pouca coisa e já vão tirar uma conclusão ali, entendeu? Aí depende de vários fatores, né? Então, por isso que, por exemplo, quando o cara vai fazer o Enem, né? O aluno lá, a aluna vai fazer o Enem, ele tem que já ter treinado muito antes, certo? Então não é uma redação que você improvisa, é uma coisa que você já treinou para na hora você conseguir ganhar tempo para fazer a redação e fazer bem feito, entendeu? Então, resumindo, não tem uma resposta assim, é tanto tempo. Isso varia demais, tá bom? É, espero ter respondido aí a sua pergunta. Então, e como eu dizia, então hoje, pessoal, eu vou trazer alguns exemplos de argumentação, mas essa argumentação que eu vou trazer, ela está ligada à introdução que eu já trouxe na aula passada, tá? Então, assim, eu vou trazer a tese que o cara escreveu naquele texto que a gente estava vendo na aula passada, e aí, baseando-me naquela tese, que é a opinião do autor, a gente vai passar para a argumentação, e a gente vai ver se ele consegue nos convencer a respeito da tese dele. Vamos ver se ele realmente consegue provar para a gente que ele tem razão com relação àquele assunto que foi abordado. Tá bom? Então é o seguinte, eu vou compartilhar minha tela com vocês, como a gente já tem feito aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha para não fazer errado isso aqui. Espera aí. Deixa eu abrir. Só um minutinho, gente, que eu tô aqui. Aí. Beleza, beleza. Vocês continuam me vendo, né? Eu sempre faço essa pergunta, mas é porque eu nunca tenho certeza. Vocês estão me vendo aí, né? Tá, ok. Então vamos lá, pessoal. Esse primeiro slide aí que eu estou colocando para vocês é a tese do autor que foi tratada na aula passada, né? Então ele diz assim: é verdade que há diversas causas para esse crescimento. A gente estava falando do uso do crack, certo? Por que há um crescimento, por que há um aumento do número de usuários, principalmente os mais jovens, da droga, do crack, e especificamente do crack, não da droga de um modo geral, do crack. E aí o autor coloca a tese dele. Para ele, a principal causa, a maior causa deste aumento de número de usuários aí ele diz, sem dúvida alguma, Me a ajuda aqui falta de que convivência familiar nos lares eu saí brasileiros. do Zoom sem querer. Então, para o Parei, agora eu autor, tô voltando. opa, tem alguém com o microfone aberto aí. Para o autor, né, o maior problema, a maior causa do crescimento do crack é a falta de convivência familiar. Então, o jovem lá, ele não tem uma convivência boa na família, as pessoas não dão atenção para ele, não, sei lá, por vários problemas ali da família, e aí ele vai tentar suprir esta carência com as drogas, certo? Então, essa é a opinião deste autor. Talvez você discorde dele. Talvez, na tua opinião, o maior problema não seja esse, a falta de convívio familiar. Talvez você pense que seja, sei lá, falta de educação, né? Ou seja, falta de escola, falta, sei lá, pode ser qualquer coisa, né? Por isso que a gente fala que é um tema polêmico, porque ele permite que as pessoas tenham opiniões diferentes a respeito do mesmo tema, tá? Beleza, então a gente já tem a tese na nossa frente, a gente já sabe que ele está dizendo que, para ele, o problema do crescimento de usuários de crack é a falta de convivência na família. Beleza, o que ele vai ter que fazer agora, que a gente aprendeu?
Agora ele vai ter que provar para nós, que é o segundo parágrafo, quando começa a argumentação, ele vai ter que provar para mim e para você que realmente o grande problema está na falta de convivência. Essa é a raiz do problema. Ele vai tentar provar, ele vai tentar trazer dados, pesquisas para nos convencer, tudo bem? Isso a gente já viu na aula passada. Vou passar para o segundo slide agora, que é a aula de hoje realmente, ó. Então vocês têm na tela aí o primeiro exemplo de argumentação, tá? É apenas um exemplo, pessoal, ok? Então, o autor abre o segundo parágrafo, certo? Para começar a sua argumentação. É o momento das provas, ok? E ele começa dizendo assim: de modo significativo, nota-se um crescimento de usuários de crack entre jovens de 15 a 20 anos de idade. Uma pesquisa do Instituto Proof, realizada com mais de 700 usuários da droga, do crack, revelou que 80% deles afirmava ter problemas familiares, como brigas constantes e falta de diálogo. Olha só, para ficar mais claro, eu vou ler novamente, presta bem atenção, vou ler aí. De modo significativo, nota-se um crescimento de usuários de crack entre jovens de 15 a 20 anos de idade. Uma pesquisa do Instituto Proof, realizada com mais de 700 usuários da droga, revelou que 80% deles afirmava ter problemas familiares, como brigas constantes e falta de diálogo. Ok, pessoal, então aqui o nosso autor começa a tentar nos convencer do seu ponto de vista. Eu vou passar o próximo slide aqui, porque aí eu grifei para vocês darem uma olhadinha aí. Ó, a primeira coisa que o autor faz no seu parágrafo, né, é trazer um dado de uma pesquisa. E ele diz que essa pesquisa foi feita por um tal de Instituto Proof, certo? Então, olha só, ele está trazendo algo que vai tentar nos convencer, algo que vai dar um peso maior para o argumento dele. Porque uma coisa é ele dizer assim, eu acho que, certo? Quando você diz assim, eu acho que, já parece que a coisa não é muito segura, já não tem muita credibilidade, né? Só que o que ele faz? Ele vai trazer um dado de uma pesquisa de um instituto, certo? E um instituto que está preocupado aí com as pessoas que usam droga. Então ele vai trazer um dado, ok? Essa é uma ferramenta que você pode usar no teu texto. Então, quando você for fazer lá o teu texto, a tua redação, a tua argumentação, você vai ter que antes de realizar fazer o seu rascunho, você já vai ter que ter buscado na internet exemplos que vão te ajudar. Então, você pode procurar lá um dado estatístico, a palavra de um especialista, um exemplo que vai trazer esse peso maior para o seu texto, entende? Como eu disse já em outras aulas, uma coisa é a gente dizer, outra coisa é a gente dizer que fulano de tal, aquele especialista no assunto, falou sobre isso, ou a gente trazer uma pesquisa feita por um instituto renomado, né? Olha, aquele instituto lá de confiança fez uma pesquisa, eles não teriam por que mentir, eles estão trazendo esse dado para nós aqui. Então, não sou eu que estou falando, é um instituto de pesquisa confiável que está falando isso. Entendeu? A lógica da coisa, isso dá maior credibilidade para o texto. Aí não fica uma coisa só a gente falando. Entendeu? Você traz mais pessoas especializadas para te ajudar. Ok? Então ele diz, uma pesquisa do Instituto Proof, realizada com mais de 700 usuários da droga. Então aqui, olha só, olha o dado que ele traz. Quantos jovens foram analisados? 700. Eles foram entrevistados, 700 usuários. É bastante gente para uma pesquisa, né? Mais de 700. Nessa entrevista, os jovens disseram o seguinte: 80% deles. Então, aqui tem uma coisa importante, a porcentagem. Quando você traz um dado um dado, né, de pesquisa, alguma coisa assim, que tem ali um número, né, geralmente um número tem um número redondo e tem um número que é quebrado. Geralmente os números quebrados, eles dão ainda maior credibilidade, porque parece que é uma coisa bem precisa, né? Então eu dizia assim, 80%.
Parece que eu meio que joguei assim. Agora eu digo, né? 82,7%. Nossa, parece que é um negócio mais preciso, ok? Mas enfim, aqui nesta entrevista que foi feita com esses usuários, 80% deles, então você tem 700 usuários, 80% afirmou que tinha problemas familiares. Olha a importância desse dado para a tese do autor. 80% dessas pessoas, é muita gente, afirmou que tinha problema na família, como brigas constantes e falta de diálogo. Cara, isso traz assim uma confirmação muito grande daquilo que o autor afirmou na tese dele. Então aí você começa a ler e começa a falar assim: caramba, eu acho que esse cara tem razão, hein? Porque ó, o cara está trazendo aí, ele está trazendo dado de uma pesquisa de um instituto confiável. Olha só, ele está dizendo que realmente 80%, pô, 80% é assim, a maioria esmagadora que está afirmando que tinha problema na família. E qual que foi a raiz do problema que o cara apontou lá em cima, que o autor apontou? Que o problema do crescimento de usuários era justamente o problema na família. E esse dado ajuda o autor a confirmar a sua tese. Deu para entender, pessoal, até aqui? Alguém tem alguma pergunta para fazer até este momento? A gente vai ter mais 2 exemplos ainda. Boa noite, professor. Boa noite, boa noite. Tem alguma pergunta? Não, Ah, Tá ok. tranquilo, professor. Então pode passar para o próximo. Tá bom. Ninguém tem perguntas? Então, tudo bem. Se ninguém tem pergunta, a gente passa para o próximo. Mas podem, se tiverem alguma pergunta, não tem problema, podem me interromper e fazer, tá bom? Então vamos lá. Se está claro para vocês, vamos para o segundo exemplo aqui. Então, ó, segundo exemplo. Esse segundo exemplo que eu trouxe, ele poderia ser a continuação daquele parágrafo anterior, ou seja, você tem o primeiro parágrafo de argumentação, que seria aquele que eu acabei de mostrar, esse seria um novo parágrafo do mesmo texto, tá bom? Então, é só um exemplo também que você pode utilizar 2 parágrafos para argumentar. Então, como eu já falei em algumas aulas, você pode criar um parágrafo de argumentação ou 2, se você quiser. Para mim, 2 está de bom tamanho, tá bom? Acho que 3 é até um pouco exagerado, mas é o limite, ok? Eu aconselharia vocês fazerem 2. Vamos lá, vou ler para vocês aí esse segundo parágrafo da argumentação. Além disso, o próprio ministro da Saúde declarou em entrevista ao Jornal Nacional que, além de os usuários de crack no país serem cada vez mais jovens, eles têm abandonado o próprio lar, alegando estar aí a causa de suas frustrações devido à falta de capacidade de ouvir seus problemas demonstrada por seus familiares. Certo? Então, vou ler novamente com mais calma, prestem atenção na argumentação, como que ele constrói o argumento dele, ó. Além disso, o próprio ministro da Saúde declarou em entrevista ao Jornal Nacional que, além de os usuários de crack no país serem cada vez mais jovens, eles têm abandonado o próprio lar, alegando estar aí a causa de suas frustrações devido à falta de capacidade de ouvir seus problemas demonstrada por seus familiares. Então, o autor está trazendo alguns elementos importantes que também podem ser utilizados no texto que vocês farão. Vocês podem utilizar ferramentas parecidas com as que ele utilizou aqui. Então, olha só, vamos analisar aqui. Primeira coisa que ele faz, ó, vou passar para o próximo. Tudo grifado para vocês verem melhor aí. Então, ele diz o seguinte, que além disso, além daquele exemplo que ele deu lá em cima, ele diz que o próprio ministro da Saúde, então, no caso, pessoal, a pessoa responsável por essa parte, né, de uso de droga e tal num país é o ministro da Saúde, ele que cuida dessa parte. Então, ele diz que até mesmo o ministro da Saúde declarou em entrevista ao Jornal Nacional. Então, olha a estratégia deste autor. Ele vai utilizar a palavra da maior autoridade no assunto no país para confirmar que o problema está na família, ou seja, ele vai dizer que o ministro da Saúde
afirmou que o problema está na família. Então, o que ele faz novamente? Ele tira a responsabilidade das próprias costas, né? Tira a própria responsabilidade e fala, ó, não sou eu que estou dizendo, foi o ministro da Saúde que disse que o problema está na família. E, novamente, isso vai trazer um peso maior para o texto dele, entende? Então, aí parece que não é ele falando, e realmente não é. É o ministro da Saúde. Isso vai ganhar uma força muito grande para convencer aquele que está lendo o texto. Então ele diz, o ministro da Saúde declarou, mas declarou aonde? Lá no gabinete dele? Declarou ali para os amigos dele? Não. Ele declarou numa entrevista ao Jornal Nacional. Então o autor ele traz essa outra ideia muito importante, que é a seguinte, ele não falou ali no gabinete dele, não falou para os amigos dele, ele falou no Jornal Nacional, ou seja, um jornal que atinge a nação inteira, certo? Esse programa, a gente sabe, por isso que chama Jornal Nacional, que ele pega o Brasil inteiro, né? E depois, obviamente, ele é projetado até para fora do Brasil, ou seja, não é num programinha qualquer de televisão, é no Jornal Nacional. Então isso traz assim uma responsabilidade ainda maior daquilo que o ministro falou. Portanto, se ele vai falar para o Brasil inteiro, ele não pode falar uma besteira. Então, o que ele afirmou? Que além de os usuários de crack no país serem cada vez mais jovens, olha só, eles têm abandonado o próprio lar, alegando estar aí a causa de suas frustrações. Por quê? Devido à falta de capacidade de ouvir seus problemas demonstrada por seus familiares. Então ele diz que o ministro da Saúde falou no Jornal Nacional que os jovens estão indo buscar droga porque na família as pessoas não querem escutá-los, a família não dá atenção, a família não escuta os problemas daquele jovem. Então, para ele poder preencher aquele vazio, para ele tentar preencher aquele vazio, para ele tentar se sentir melhor, ele acaba procurando esse tipo de coisa, o crack, a droga, para poder, entendeu? Sanar essa carência afetiva. Então, novamente, esse parágrafo mostra para a gente que o autor sabe muito bem como escolher os argumentos, as provas. Quando a gente fala argumento, a gente está falando das provas, né? Quando ele tenta trazer as provas de que ele tem razão lá em cima na tese. Quando ele afirmou que realmente o problema está na família, nos lares brasileiros. Tá bom? Perceberam, então? Vamos lá, alguém tem alguma pergunta sobre esse parágrafo de argumentação? Se tiver, pode abrir o microfone e perguntar. Oi, Marcelo. Posso falar? Oi, Marcelo. Pergunte. Então, vou perguntar. Eu vou dar um exemplo aqui da redação que você passou para a gente, que é sobre a pena de morte, né? É isso, né? Isso mesmo. Então, se no segundo parágrafo, uma regra, a gente pegar algum dado de pesquisa, é lógico que a pena de morte deve ter vários dados. Eu vou pegar, por exemplo, os Estados Unidos, que é uma coisa que cada estado tem uma lei. Tem estados lá que tem pena de morte, tem estados que não. Uhum. Então, seria uma regra eu pegar alguma pesquisa ou não? Não. E mencionar? Não é uma regra, tá? Não é uma lei. Tipo, é obrigatório você citar um... Mas aqui que está a coisa importante aí do texto da dissertação argumentativa. Quando você traz um dado, né? Você traz uma citação, um exemplo de fora que eu digo não de fora do Brasil, não é isso, né? Você traz um dado, uma pesquisa, isso traz mais força na sua prova, no seu argumento, do que simplesmente você ficar falando assim, porque eu acho que é isso, porque eu acho que é aquilo. Quando você traz algo nesse sentido, tá? Então, assim, não necessariamente para essa redação que vocês estão fazendo, porque vocês estão aí fazendo essa primeira redação para poder treinar, tá? Estão seguindo um primeiro modelo para poder treinar. Mas, assim, pensando nas próximas que vocês farão, né? Pensem que quando você utiliza um argumento desse tipo, né? A palavra de um especialista, sei lá, um dado estatístico, um exemplo que todo mundo conhece, até pode ser um exemplo de algo que passou na televisão, que todo mundo ficou sabendo, entende? Quando você traz algo assim, isso traz um peso maior para o seu argumento, do que Professor, simplesmente você falando, entende?
Eu acho que, desculpa, mostra que você não está sozinho no seu pensamento, não é isso? Exatamente, claro, exatamente. Exatamente isso. Tem essa dimensão também, Terezinha. Parece que Ô, você não está professor, sozinho, né? É como se entendi. você jogasse toda a responsabilidade num grupo de especialistas. Você pode até falar, olha, mesmo que eu não seja especialista, mas eu sei que os especialistas pensam isso, entendeu? Aham, É o que você correto. disse, certo? Mais alguém tem alguma pergunta até aqui? Professor, no caso da dúvida que o Marcelo estava aí, ele falou de colocar alguns exemplos, usando lá algumas cidades dos Estados Unidos. Nesse caso, não pode, eu acho que não pode, porque a redação é pena de morte no Brasil. Então, eu não poderia usar dados de uma cidade fora, por exemplo. O que acontece? Nesse caso, você pode utilizar um argumento extraído de um outro país, não teria problema, para mostrar que, para dar exemplos concretos. Porque, por exemplo, aqui no Brasil não existe pena de morte, né? Não. Não existe pena de morte. Mas você pode, assim, digamos que você seja, sei lá, vamos dizer que você seja contra a pena de morte. Você é contra a pena de morte. Aí você Ah, pega um exemplo dos Estados Unidos e mostra lá casos em que as pessoas foram condenadas injustamente. E que, se isso for aplicado no Brasil, pode acontecer a mesma coisa, entendeu? Então, você pega nossa, como exemplo, isso é verdade, professor. entende? Você pega como um exemplo. E aí o pessoal vai olhar para lá e falar, realmente, lá deu problema, então aqui a gente não vai aceitar também. Entende? Né? E nesse sentido funciona bem. Verdade. Ah, sim. Ah, Tá mas bom? o professor, é o Marcelo, é exatamente isso que eu ia falar. Indiferente de você concordar ou não, você pegar exemplos é só para sua Só para tese, mostrar, né? só para Isso. mostrar que você tem razão na sua tese. Bom, Uhum. Exatamente. Exatamente. E, Inclusive, e quando a gente como está treinando, inclusive, Marcelo, quando a gente está treinando a redação, a gente pode, por exemplo, criar duas redações. Quando a gente está treinando, a gente cria duas redações, uma a favor e outra contra, para a gente Eu estava mesmo pensando nisso. exercitar, entendeu? A escrita, exercitar a argumentação. Então, você testa de um lado, testa do outro. Mesmo que você não pense exatamente aquilo, mas você mesmo consegue fazer essa jogada. E fica bem legal, entendeu? Você mesmo cria uma discussão com você mesmo. Entre você E mesmo, quando né, a professor? pessoa é muito seletiva, professor, no caso de ficar fazendo rascunho do rascunho do rascunho, vai chegar uma hora que você vai olhar para uma e vai falar assim, essa daqui tá melhor. Exatamente, exatamente. É tudo uma questão mesmo de treino, porque como eu mostrei para vocês, afinal de contas, esse texto dissertativo argumentativo, ele segue um padrão, entendeu? Então, assim, dá para você só ir invertendo os argumentos. Então, a estrutura vai ser a mesma, a introdução vai ter aqueles mesmos elementos, só que aí você muda a tese. Então, eu já falei que eu sou contra, agora eu vou fazer uma dizendo que eu sou a favor. Aí você muda a tese e, obviamente, consequentemente, você vai ter que mudar a argumentação, porque agora você vai defender outra coisa. Daí você testa do outro lado. Na verdade, esse seria o correto da gente fazer na nossa própria vida, né? Porque às vezes a gente acha que a gente já tem uma opinião formada sobre alguma coisa, mas a gente às vezes não tem os dados verdadeiros, a gente não aprofundou naquele assunto. Então, quando você começa a pesquisar, de repente você mesmo descobre que você pensa diferente. Você achava que pensava uma coisa, mas quando você pesquisou, você viu que você É outra coisa. entendeu? Você Isso é fala, não, verdade, olha, eu acho que o professor. caminho é esse outro aqui. Então, por isso que é Já, mu- importante já, esse tipo de texto. já mudou de opinião. Já É muito muda, melhor né? a gente ter uma opinião daquilo que a gente conhece, né, professor? Se você não Exatamente. conhece muito, não pesquisa, não sabe como que funciona, você vai estar meio Exatamente. que fechado, né, para aquilo. Exato. É o que o povo diz, né? Não digo só do Brasil, mas é o que o povo costuma dizer. O Brasil é o país em que o jovem de 20 anos já tem opinião sobre tudo formada, né? Ele nunca estudou nada, não estudou Mas tem quase nada, mas opinião. já tem opinião formada sobre tudo. É Então, isso verdade. é algo que a gente tem que ser humilde e reconhecer que a É. gente não tem opinião sobre tudo, que a gente não tem certeza sobre tudo. Então, é preciso, muitas vezes, a gente escutar o outro. Isso é um ensinamento que a nossa aula traz também. Quando a gente começa a entrar nos textos argumentativos, a gente aprende a escutar o argumento do outro e ver se o outro também não está falando alguma coisa de verdade. Porque às vezes a gente está tão fechado em algum assunto que a gente não quer escutar.
Às vezes, escutar o outro nos ajuda a ter mais certeza de que a gente está certo, que a gente fala, não, realmente, o que você está falando não tem sentido, o que eu estou pensando realmente isso sim tem sentido. Ou pode fazer o contrário. De repente, quando você começa a ouvir o argumento do outro, você fala, caramba, eu achava que eu tinha razão, mas eu acho que você tem razão. Isso é uma questão de humildade e que, infelizmente, a gente não tem visto por aí. Né? As pessoas querem só ter razão. Então, um verdadeiro debate, ou seja, uma verdadeira discussão, é aquela que faz a gente escutar o que o outro tem a dizer, pesar os argumentos, os nossos argumentos, os argumentos do outro, e tirar as nossas conclusões. Seja para reafirmar o que a gente já pensa ou para mudar a nossa opinião. Né? Então, isso é um exercício também. E o estudo nos proporciona isso. Tem gente que fala assim, não, eu penso assim, nasci assim, vou morrer assim, né? Bem ignorante. Exatamente, exatamente. Pessoal, vamos lá. Vou passar para o terceiro exemplo para a gente fechar essa parte aqui. Eu vou deixar depois para as perguntas, tá? Vamos lá, então. Diz assim o terceiro exemplo. Nos últimos tempos, o uso exagerado das redes tem destruído o convívio familiar. Dados da Anatel mostram que nas famílias brasileiras, o acesso às redes sociais já passou das 10 horas diárias. Outro estudo da mesma empresa demonstrou que, em suas redes, os jovens afirmam não conversar com seus familiares mais que 20 minutos por dia quando todos estão em casa, o que prova a falta de socialização nos lares do país, levando esses mesmos jovens a tentar suprir nas drogas tal deficiência. Então, ok, é um parágrafo um pouco mais longo. Esse parágrafo não necessariamente precisaria estar no mesmo texto que aqueles dois anteriores, tá? Ele poderia, inclusive, ser o primeiro parágrafo de argumentação de um outro texto, tá? Mas aqui eu coloquei junto porque eu só estou dando os exemplos, né? Então, eu vou ler novamente, prestem bem atenção nos argumentos trazidos pelo autor. Ele diz assim, nos últimos tempos, o uso exagerado das redes sociais, tem destruído o convívio familiar. Dados da Anatel mostram que, nas famílias brasileiras, o acesso às redes sociais já passou das 10 horas diárias. Outro estudo da mesma empresa demonstrou que, em suas redes, os jovens afirmam não conversar com seus familiares mais que 20 minutos por dia quando todos estão em casa, o que prova a falta de socialização nos lares do país, levando esses mesmos jovens a tentar suprir nas drogas tal deficiência. Certo? Então, vamos analisar com calma novamente esse último parágrafo de argumentação aqui. Ó. Então, olha só, o que o autor faz? Ele está dizendo que, em primeiro lugar, o uso das redes sociais, né, da internet de modo geral, ela tem destruído o convívio familiar, que é justamente... Acho que eu engoli aquele mosquito lá. Eu falei que tá cheio de mosquito aqui, ó. Aqui tem uns 5 voando na minha frente, deve ter engolido. Mas, ó, então ele está dizendo que o uso exagerado da rede social está destruindo o convívio familiar, que é o que ele já tinha afirmado na tese lá em cima. Aí ele diz o seguinte, ele traz dados de uma pesquisa, a pesquisa feita pela Anatel. Essa pesquisa, esses dados trazidos pela Anatel nessa pesquisa, mostram o seguinte, primeiro, que o acesso às redes sociais já passou das 10 horas diárias nas famílias. Então, as famílias brasileiras passam cerca de 10 horas por dia conectadas à internet, nos seus celulares. Isso é um dado, né? Isso já começa a assustar, porque você fala, caramba, 10 horas, cada membro da família, em média, passa, né, na internet, é muita coisa. 10 horas é muito tempo, certo? E parece que não tem mais nada para fazer. Aí ele diz que um outro estudo da mesma empresa, da Anatel, mostrou outra coisa. Os jovens lá nas redes sociais, eles dizem, né? Então isso assim, foram dados coletados dos próprios jovens que expressam isso nas redes sociais. Então os próprios jovens estão falando lá nas redes sociais deles que eles não convivem com os familiares mais do que 20 minutos por dia. O resto eles usam isolados nos seus quartos, vai um para o quarto, vai um para a sala, vai um sei lá para onde, e cada um fica trancado no seu cantinho com o seu celular, e o convívio mesmo talvez seja ali só na hora de comer alguma coisa. Então as pessoas acabam não tendo relação, socialização
E aí o autor está dizendo que esses dados mostram, então, que porque cada um está ficando no seu cantinho, não convivem mais, os jovens estão sentindo um vazio, né? Porque não tem convívio familiar, e estão indo tentar suprir isso com as drogas. Eles acabam indo buscar nos outros, fora de casa, aquilo que eles não recebem no lar, certo? Então, assim, novamente o autor tentando nos convencer por meio de dados, dados de pesquisa da Anatel. Ele traz vários elementos importantes nessa pesquisa. Que o povo está usando mais de 10 horas diárias e que os jovens não convivem com seus familiares nem mesmo 20 minutos por dia. O que vai fazer uma falta muito grande depois, né? Então o cara vive lá no seu celular, vive na rede social, conversa com todo mundo na rede social, ou fica vendo vídeo e, no final das contas, a própria família, né? Como o povo diz, quando você chega na sala, alguém pergunta, nossa, você mora aqui? Nem sabia, né? É porque o povo nem se encontra mais. E segundo ele, então, isso também está sendo uma das causas. O que vai ajudar a provar a tese dele colocada lá no primeiro parágrafo, que o problema está na falta do convívio familiar, certo? Alguém tem alguma pergunta desse parágrafo? É o último. Ou quer colocar alguma coisa que percebeu aí? Enquanto isso, deixa eu engolir o mosquito inteiro aí. Ô, professor, Oi. perguntar. Esse parágrafo aí, ele pode ser colocado só ele ou é uma continuação dos outros parágrafos? Ou eu estou vendo outras opiniões aí, mas poderia, no caso dessa redação, poderia ser só ele, ou não? Poderia, sim. Poderia só ser ele de argumentação. Pode sim, Marcelo, exatamente. Mas no caso também poderia ser os três também. Poderia também. Poderia sim. Né? É opcional aí. Okay. Aí você pode colocar só um, só dois ou os três. E aí tá tudo certo. Quanto o cara quer pôr mais dados para justamente só para provar o que ele está falando. Exatamente. Por isso que é importante a parte da pesquisa, né? Porque quando você pesquisa, você encontra esses dados. Agora, se você faz só da cabeça, você não tem dados para apresentar, dados verdadeiros, né? Então, você precisa pesquisar para saber. Pô, eu já sei o que eu penso, eu já sei qual é a minha opinião, eu já sei qual é a minha tese. Então, agora eu preciso começar a procurar elementos que vão me ajudar a provar o que eu penso. E aí, esse é o momento da pesquisa, entende? Então, isso vai... Por isso que, às vezes, é difícil você fazer só um parágrafo de argumentação. Você faz só um, você fala, não, mas ainda tem mais coisa. Pô, eu achei aqui tanta coisa. Selecionei lá, vou selecionar 2 ou 3 e eu vou colocar no meu texto, para reforçar, para provar, para o leitor terminar seu texto e falar assim, rapaz, esse cara tem razão. Entendeu? Ok, tranquilo. Beleza. Mais alguém, pessoal, tem perguntas? Nada? Muito bem. Então, ó, vou voltar ali na tese dele só para a gente conferir, então, para a gente conferir se... Vamos lá. Ele diz na tese, é verdade que há diversas causas para esse crescimento do número de usuários de crack, mas a maior delas é, sem dúvida alguma, a falta de convivência familiar nos lares brasileiros. Agora, vocês juntaram as coisas? Estão vendo como que o texto ele é encaixadinho, assim, ó? A introdução, a tese, depois encaixa com a argumentação e depois vai encaixar com a conclusão também. Vocês viram como que é um texto bem montado? É isso, por isso que eu propus da gente aprender por partes o texto, tá? Porque a gente consegue enxergar bem essa construção. Fica muito mais claro na nossa cabeça. Vamos lá, eu vou deixar então de compartilhar a tela aqui com vocês e vou voltar aqui. Galera, é o seguinte, vou deixar com vocês aí para, se vocês tiverem perguntas para fazer agora, tá? Terminada a aula aí, se ninguém tiver pergunta, a gente encerra já. Mas se vocês tiverem perguntas, eu tento responder.
Opa, acho que todo mundo entendeu tudo, hein, professor? A redação vai ser show de bola. Eu acho que não, Marcelo. É o contrário. É o contrário. Tem gente aí que está perdendo de medo. Tem duas opções. Ou todo mundo entendeu tudo, ou Eu estou na ninguém opção entendeu da nada. Selma. Eu estou na opção da Selma. Ô, professor, Eu já fiz as minhas. essa maneira que foi escolhido para dar em partes, eu acho que foi bem melhor do que se a gente estivesse fazendo uma redação completa, porque se a gente fazendo em partes já está complicado, imagina completa. É verdade. É verdade, eu concordo, eu acho também que a gente quer aprender assim, a gente consegue enxergar o que a gente não enxerga se a gente faz uma redação de qualquer jeito, assim, de uma vez, né? Sim. Dessa forma, você Tanto enxerga o texto, você enxerga as partes do texto. Fica Tanto tudo é que a minha introdução lá que eu mandei, se fosse hoje eu não mandaria. Então, Deixa eu meu ler Deus, mas aqui. A Isabelle diz: eu sou uma dessas que está com muito medo. Calma, não fique desesperado, Isabelle. Vai dar tudo certo no Só final. que eu fiz outra, viu? Fiz tudo de novo, meu resumo aqui, minha redação. Ah, é? Tá certo. você isso vai aí, trocar, Cláudia? vai alterando, não tem problema, não. Eu Não tem já problema. troquei. Fiz tudo E de aqui novo. também, Genesi. Tá começando a entender o quebra-cabeça, né, Genesi? É isso aí, cara. É isso mesmo, tá? Oi. Professor, os alunos, muitos alunos têm dificuldade de colocar as palavras. Por isso que eles não conseguem, muitas das vezes, fazer uma redação inteira, entendeu? Tem dificuldade de usar as palavras aí. Mas se prestar bem atenção, consegue chegar no ponto certo, ponto exato. É verdade. Uma redação, né? E devagarinho, por etapa, igual você está ensinando. Eu fiz a minha aqui, ficou mais bonita. Eu estou fazendo a mesma coisa, Cláudia. Vai mudando aí o que você acha que precisa. Só que eu não fiz uma redação gigantesca, não. Eu fiz razoável aqui, que fica bem claro, pequeno e dá para entender. Tá certo, muito bem, muito bem. Se precisar alterar, não tem problema. Aqui a Bruna também está dizendo que tem muita dificuldade e não fez as lições porque é péssima em português. Bruna, mas está aqui para aprender, hein? O professor sabe disso, viu? Pode ficar tranquilo. A gente, quando vai corrigir, a gente sabe que os alunos têm dificuldade. Então, nós estamos aqui exatamente para tentar ajudar, tá bom? Aí eu sou uma dessas alunas que quando não estou sabe péssima demais. começar. Tem que tentar, assim, sabe? Não falar, quer saber? Eu não tô nem aí. Vou tentar fazer esse negócio e tem que tentar, porque senão, aí eu digo de um modo geral, né? Não só para você, mas às vezes a gente se fecha, a gente tem medo, né, de fazer um texto e pensa assim, o que o professor vai pensar de mim se ele ler a minha redação? Olha, na verdade, o professor sabe muito bem que os alunos têm dificuldade. A gente sabe que a nossa missão é ajudar a melhorar o texto. Então, assim, a gente já viu de tudo, pessoal. Pode ficar tranquilo. A gente já viu que vocês não fazem a menor ideia de tudo que a gente já viu. Então, não tenham medo. Não tenham medo de mandar o texto de vocês. Oi. Sabendo escrever, sem colocar você, o VC, o porquê, só colocar o PQ, já está ótimo, né? Sem colocar se já conseguir não mandar isso, está ótimo. Por favor. Já hoje em dia é só isso. Mas assim, professor, se as pessoas tiverem medo de tentar, fica difícil. Exatamente. Porque só tentando várias vezes que você vai conseguir chegar numa coisa melhor. Exatamente. Não tem jeito. Tem que tentar. Tem que tentar. Minha filha falou aqui, professor, se tivesse um professor tão bom assim, como você, para dar as explicações na escola onde ela estuda, tão nítido, com bastante perfeição, ela ia espremer você bastante até arrancar todas as informações. É bom que eu ia emagrecer, né? Mas olha, realmente, assim, a gente tem tido uma dificuldade grande nas escolas, inclusive até para ter o comportamento dos alunos, né? É uma bagunça tão grande, muitas vezes, dependendo da escola, não sei se fala dela, mas que o professor não consegue nem dar aula, né? Então,
Olha ela aí. Não tem muito aproveitamento, né? Muitas das É, vezes não. causa bagunça. Exatamente. Exatamente. Oi, tudo bem? Tudo. Tá participando da aula também aí? Sim. Isso aí. Vamos lá, vai aprender a escrever dissertação, hein? Ajuda sua mãe aí. Tá claro. Tá Ela bom? vai sair correndo, professor. Mandei para ele. Mas, Professor, gente, é o seguinte, ó, eu vou encerrar então. Eu acho que as perguntas já foram esclarecidas, quem teve pergunta e tal. E eu vou encerrar então a nossa gravação. Aqueles que estão participando da gravação, muito obrigado. Espero que vocês tenham aprendido O aí. professor Rafael, E vocês Rafael, tiverem, só um minutinho. Se vocês tiverem, vocês que acompanharam a gravação, se tiverem dúvidas, mandem no WhatsApp, tá bom? Eu vou continuar com o pessoal aqui do Zoom, mas vou encerrar a gravação. Um abraço para quem acompanhou.